Mais uma semana que termina aqui no Radar e para começar bem o final de semana que está chegando, a gente recebe Zumbira e os Palmares, também Dr. Caiafo, para uma conversa comigo sobre discos, sobre o quinto Fela Day que vai rolar dia 17 lá no bloco Afrosul Odomodê, aqui em Porto Alegre. Mas vamos parar de papo, vamos começar de som com Zumbira e os Palmares. Passar como tudo passa, passará também a dor. Leva tempo e pensamento, mas ninguém nunca morreu de amor. Parece injusto pelas circunstâncias, parece injusto pelo que se quis, mas foi assim que tudo aconteceu e foi de coração tudo eu fiz. Eu sei, cada um tem um jeito, tempo pra entender, e às vezes nós não sabemos como agir. Mas se houver amor, o tempo estará a nosso favor. Yeah, yeah, yeah. Oi, 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 oi. Yeah, yeah, yeah. Julguem ilusão, estar atento aos sinais, não duvidar da intuição, entender que é como um jogo, que às vezes se ganha e às vezes não. Antes de tudo é estar em paz com o próprio coração. Eu sei que cada um tem um jeito e um tempo pra entender. Às vezes nós não sabemos como agir. Mas se houver amor, o tempo estará a nosso favor. Yeah, yeah, yeah. Oi, 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 oi. Yeah, yeah, yeah. Oh. Grande Zumbira e os Palmares fazendo a nossa trilha sonora. Daqui a pouco eu boto um papo com o Bira. E essa semana a banda Mind Garden de Caxias do Sul anunciou o lançamento do álbum Celofane pela Honey Bombs Records. Tem uma notícia também que veio junto com o trailer do álbum, gravado numa casinha de madeira lá onde a banda ensaiava, lá desde o seu surgimento em 2009. A gente confere agora em primeira mão aqui no Radar o clipe dos caras. Vou dar uma passada então.
se acabe. Um tesouro delicado, nunca fácil de encontrar. Exige todo cuidado pra poder multiplicar. É sua intensidade, só o coração pode dizer. Com reciprocidade é mais difícil de acontecer. Mas por sorte ou destino sempre surge de repente. É o melhor dos desatinos porque sempre surpreende. Nada tem graça sem amor, sentimento que perde a lógica. O grande verdadeiro amor é coisa mágica. Nada tem graça sem amor. E o amor, por favor, aconteça. E se trouxer prazer ou dor, que nunca mais desapareça. Nada tem graça sem amor, sentimento que perde a lógica. O grande verdadeiro amor é coisa mágica. Daí essa é Zumbira e os Palmares. Na volta do break eu converso com o Dr. Caiafo da Crio Voodoo sobre o 5º Fela Day. Fica aí, rapidinho a gente já tá de volta. Mais que desejo, sempre nos surpreende por nosso. De volta com o Radar aqui pela TVE e a nossa trilha sonora de hoje é o Afrobeat Airways 2. Já para entrar no clima aqui, conversar com o meu parceiro DJ, Dr. Caiafo, né? O que dá para falar desse disco aí, Caiafo? Esse é um disco... É um apanhado bom, assim, acredito eu. É um apanhado bom do som mais de Gana, né? Não necessariamente do som da Nigéria. Da Nigéria, né? Um disco do Analog África, que provavelmente é um dos selos mais importantes, junto com o Soundwave, desses selos contemporâneos, né? Talvez um dos principais responsáveis pela retomada ou pela redescoberta do Afrobeat no cenário mundial, né? O selo de Frankfurt, do Sami, que na verdade é um tunisiano que... A gente deveria ter essa sorte que esses caras têm, né? Na verdade, Sim. A história dele é muito engraçada, porque ele era funcionário da Lufthansa, né? E um dia ele voava a Alemanha, África, África, Alemanha, Alemanha, África. E um dia resolveu abandonar a Lufthansa e ficar na África catando disco, assim. Então por isso que o cara tem essas pedradas todas aí que ninguém Sim. consegue encontrar em lugar nenhum do mundo, né? E aí começou a fazer as compilações e O cara começou morou a no lançar. Suriname, Burkina Faso, Nigéria, Gana, Tunísia, Egito, e assim o cara ia, encontrava aqueles galpões do tamanho desse estúdio aqui, abarrotados de disco, botava 2 luvas, uma máscara, ia lá, começava a catar. Aí resolveu fazer isso pela vida, né? Tá certo, tá certo. E bom. pro nosso bem maior, né? Pro nosso gosto. Pro nosso bem maior, Pro nosso descobriu bem muita maior, coisa né, que tava de fato enterrada, né? Sim. Na África. Que legal, que legal. Uma indústria que a gente não supõe que tenha sido tão importante, né? E tão prolífica, porque a gente está aqui para falar um pouco do Fela Day também. O Fela foi Sim. o primeiro cara a criar um estúdio na África. Isso já no final dos anos 60 e início dos anos 70, que é o estúdio Demai, Na Nigéria. na Nigéria, em Lagos. Então, se você pensar que a indústria fonográfica africana teve, sei lá, uns 30, 40 anos de história, diferente da indústria fonográfica mundial, e se você pegar
tudo que se gravou na África nesse período, tudo que se pensou na África nesse período, de fato é fabuloso. Eu acho que se assemelha um pouco ao que aconteceu na Jamaica também, né? Com a história do reggae, assim, com a Tuff Gond, com os estúdios, o Lee Scratch, enfim, com todo aquele movimento Com também. certeza. Né? O que eu estou querendo dizer só é que assim, foi um período muito curto de indústria Sim. fonográfica na África, e quanto mais você escava, mais a coisa vem. É impressionante, assim, muito compacto, muito LP. Na verdade, quando você encontra os originais hoje em dia, todos eles muito destruídos, né? Mas aí o Sammy tem esse trabalho, que ele cata, ele limpa, ele remasteriza, ele reprensa e deve ter já uns 30, 40 títulos no catálogo aí do Analog África, que é um, puta selo, né? Puta Você selo, pode falar né? puta selo na televisão? Pode, mano? essa hora ainda pode. Essa hora ainda pode. Puta selo pode, outras coisas não. Mas o Caiafo trouxe algumas coisas aqui pra gente também, ó. Já vamos aproveitar, doutor. Vamos falar sobre algumas pedradas que o Caiafo sempre traz, assim, pra quem não conhece o DJ Caiafo, doutor, né? Ele é um pesquisador de vinil, enfim, e faz parte da CRIO Voodoo, criou a festa Voodoo junto com o Rafael Rubin também, o Osser, que já não faz parte mais da CRIO, mas enfim, né, também é um colecionador de discos, né, e tá trazendo o 5º Fela Day, mais uma edição do Fela Day para Porto Alegre, né, já teve algumas bandas, ontem a gente inclusive falou de algumas bandas de Afrobeat aqui, Caiafo, né, sobre a Biomi, a gente falou do Bexiga 70, acho que foi a última que veio, né, dessas Acho bandas que a nível nacional, assim, de A Afrobeat, nível né? nacional, a gente está indo para a 5ª edição do Fela Day, que é um evento, na verdade, a gente não criou o Fela Day, né? Um evento que a gente começou a fazer em Porto Alegre a propósito da Voodoo, que é uma festa que foi amplamente influenciada na música e na figura do Fela Kuti. E já desde o primeiro ano da festa, a gente está indo agora em março, a gente vai fazer 6 anos, a gente tem feito nesse mês de outubro, sempre por volta do dia 15, que seria o dia do aniversário do Fela, quando vocês fizeram um programa especial do Afrobeat, a gente faz o que a gente chama de Fela Day. A gente fez algumas edições propondo uma espécie de live PA. Você até participou de uma. Participei né? de duas, inclusive. De duas. Mas a gente teve a chance de fazer algumas com show já. Então, a Biomi, Afrobeat Orquestra, foi um dos shows. Bexiga. É do Rio, né, a Biomi? A Biomi do Rio, Bexiga de São Paulo. A Bexiga, que na verdade é a banda Malaika, que ela começou, inclusive, no primeiro Fela Day do Brasil, que foi um Fela Day que foi feito em São Paulo. A Bexiga nem se chamava Bexiga 70, ainda se chamava Malaika. Eles montaram a banda para fazer, o Fela Day deu certo, a banda acabou seguindo. E no ano passado a gente teve o prazer imenso de ter o Shankuti, né? Com o Egito 80, no mês de outubro aqui também, que foi o Shankuti, que é o filho do Fela, com a banda... Um dos filhos do Fela. Um dos filhos do Fela, né? Sim. Mas com a banda original dele, né? O Egito 80, que foi a última banda que acompanhou o Fela. A banda do Fela Kuti da época de Era 80, a banda né? mesmo dele, né? Que legal, É um que puta legal. prazer. Vamos falar então aqui desse disco do Fela, que é compilação. Deixa que eu mostro aqui, Caiafo, e tu vai falando. Então, eu poderia ter trazido qualquer disco do Fela. São muitos, ele tinha uma produção muito grande, prensava seus próprios discos durante um largo período da vida dele, inclusive. Mas trouxe esse porque é uma prensagem brasileira. A prensagem que o Fred Tiffany, que inclusive é o designer, um dos designers das capas do Analog África, ele mora em São Paulo. E ele criou um selo chamado Goma Gringa, que vem lançando muitas coisas boas. Ele fez 2 lançamentos de música africana, que um é o Fela Kuti, o Sorrow, Tears and Blood, e lançou uma coletânea também da Orquestra Polirritma de Cotonou, que é uma banda do Benin, na África também. E vem lançando uma série de coisas. O próximo que ele vai lançar agora é o Encarnado, da Jussara Marçal. Eu peço desculpas, mas eu trouxe o disco fechado, que quando o disco saiu eu comprei logo 3, né? Porque E aí eu já queria negociar deixar com o guardado em Caiafo, casa. porque ele disse, não, pede pra mim daqui uns 10 anos. mas é interessante você, quando você pegar os discos dele, você notar o trabalho que ele faz com as capas, né? As capas são Legal. todas serigrafadas. Vai ser Sim. o Encarnado da Jussara Marçal agora, aquela capa linda, toda em serigrafia. Matata, grande banda de Afrobeat também, né? De Afrofunk, no caso, Afrofunk, né? né? A África em si tem muitos estilos musicais. A gente pode pegar a gente fala de Afrobeat, mas a gente pode falar do Afrofunk, tem disco na África, tem o High Life, Juju e uma série de coisas. Eu trouxe esse porque ele é do selo Makossa. Na verdade é um selo dos Estados Unidos, de Nova York. Ele é uma história engraçada. No passado eu fui para Nova York catar disco e eu fiquei em Flatbush, que é a região ainda africana e mais jamaicana e caribenha do Brooklyn. Do Brooklyn, né? Que tem a Nostrand Avenue, que é muito famosa nas histórias que a gente ouve, que a gente lê da música africana em Nova York. E um dia andando pela Nostrand eu dei com a loja que distribui esse disco, que até hoje é do Roger Francis, que é o cara que levou o Fela Kuti para
pros Estados Unidos pela primeira vez. O cara que lançou o Sou uma Coça do Mano de Banco pela primeira vez e tal. Então esse disco veio da fonte, eu trouxe ele porque... Da fonte mesmo. Essa visita que eu fiz, ou as 3, 4 visitas que eu fiz nessa loja aí, elas valeriam quase um programa inteiro. Que legal, que legal. A gente tem tempo, viu, cara? Vamos lá. É... Aqui, ó. Brazilian Soul. Pra mim, um disco muito especial, talvez o disco mais especial que eu tenha. Que é um dos primeiros discos do Gerson Combo, ainda quando ele não se chamava Gerson King Combo. Com a dedicatória do próprio aqui. E a primeira vez que ele veio a Porto Alegre, eu dei pra ele dedicar. Ele até se impressionou, porque fazia muitos anos que ele não via esse disco. Então, se você tem esse disco em casa... É uma raridade. Pode ter certeza que esse disco é uma relíquia. E tá aqui. E ainda é um Gerson Combo anterior à fase mais funk dele. O Gerson, ele é irmão do Getúlio Cortes, que é um compositor clássico, né? Da Roberto Carlos, gravou muita coisa dele e tal. E nessa época o Gerson ainda gravava numa pegada mais brasileira. Aqui o mestre dos mestres. Clássico James Brown, não poderia faltar. Tem uma peculiaridade esse disco aqui, né? Ele era para ser uma trilha sonora, não era, cara? Esse disco, originalmente, ele foi encomendado para ser a trilha sonora daquele filme, que é um blaxploitation chamado Hell Up in Harlem, que acabou sendo feita e acabou sendo lançada pelo Edwin Starr, né? O James Brown foi contratado para fazer essa trilha. Se você pegar o playlist desse disco, é uma estupidez, né? Se você me permite, aqui tem várias músicas que eu costumo tocar na festa. The Payback, Shoot Your clássica, Shot, né? É o Stone to the Bone, Mind o nome Power. do disco, né? É. Ficou sendo o nome do disco. E o cara que encomendou, que era o diretor do filme, não aceitou. O James Brown, ele terminou o disco, apresentou o disco pro cara. E o cara disse pra ele, não, eu não quero esse disco não é funk o suficiente. Sim. Aí o James Brown disse, não, tudo bem, vou lançar como um disco meu de carreira. E acabou sendo, na minha opinião, um dos discos mais groovados do... Que legal, esse eu não tenho, vou buscar. Esse aqui? Trouxe alguns materiais de cúmbia também. Sim. Recentemente, num outro tag que a gente tem em Porto Alegre, a gente teve a chance de trazer o Chico Trujillo, que é uma orquestra de cúmbia do Chile, né? Legal. E o pessoal tá curtindo cúmbia, né? Tenho notado que aqui em Porto Alegre o pessoal tem curtido muito a cúmbia, tem algumas bandas de cúmbia, algumas festas de cúmbia. E trouxe esse, Los Hijos de la Niña Luz, é uma banda clássica de cúmbia colombiana, da Colômbia Atlântica. Trouxe esse porque é um clássico do selo Fuentes, que talvez seja como a Fania é para salsa, como talvez a Polydor ou a Motown seja para black music. O selo Fuentes é um selo muito clássico na Colômbia. Veio da fonte também, trazido lá de Barranquilha. E esse aqui? Da loja de onde eu trouxe esse também, que é a loja que até hoje é mantida pelos donos da Felito Records, no centro de Barranquilha. Esse também é um disco bem clássico lá, que é do conjunto Som Palenque. Som Palenque é considerado um dos gênios precursores da cúmbia na Colômbia. E aí tem essa loja, né, em Barranquilha chamada Discolômbia, que você pode ir lá, acha praticamente todo o catálogo da Felito Records ainda em estado de novo. Realmente vale a pena você... Que legal, que legal. Você procurar. Aqui terminando então, essa aqui, claro que isso aqui foi só uma pequena amostra que o doutor trouxe aqui pra gente, né, cara? Porque quantos discos tem na tua coleção hoje, Caiafo? Tem catalogado já? Eu não tenho um catálogo preciso. Eu devo ter uns 2.500 LPs e mais ou menos a mesma coisa em compacto. Embora não ache que seja isso que pondera uma coleção. Inclusive foi uma pergunta que inadvertidamente eu fiz para o Sami uma vez, que é um cara que tem uma casa inteira de discos africanos, catados, originais em 23 países. Ele respondeu a mesma coisa que eu tenderia a responder agora. Essa é uma informação que... Ela é importante, mas... não é relevante. Não é o mais relevante, sem dúvida. Tá certo. Porque a qualidade é o que fala também, né, Caio? E no caso do trabalho de discotecagem é um pouco o que você consegue propor, como é que você consegue dialogar com as pessoas com aquilo, né? Com certeza. Para terminar, então, Dogliotti, atualmente eu estou muito interessado, e acho que a gente poderia começar a se interessar mais sobre a música uruguaia, né, o candombe uruguaio. Sim. E é uma coisa interessante porque, assim, os gringos, até pela proximidade, né, até cara? pela proximidade. Os gringos, eles não se ligaram muito ainda aqui na Cisplatina, né? Então você consegue ainda encontrar no Uruguai muitas coisas interessantes do tango, que também tem uma... Eu pesquiso mais a música negra, né? Ou a música que dialoga um pouco com a diáspora africana. O candombe, o próprio tango, né? Como a música portuária, também é uma música que dialoga muito com a história da diáspora africana. O Rubem Rada já teve algumas vezes aqui em Porto Alegre fazendo show. Pô, não sei, cara, eu nunca vi. Algumas vezes ele veio já. Que é um dos grandes nomes da música negra uruguaia, né? Do candombe, inclusive, né? Do candombe. Uma música mais popular uruguaia, mas ele tem muitos candombes. E o Dogliotti é um grande nome do candombe uruguaio, no caso não o candombe mais roots, o candombe já mais misturado com jazz, né?
mas recomendo muito aí. Legal. Os uruguaios gostam muito. Legal, amanhã então, mais um Fela Day. Né? Amanhã mais um Fela Day. Trabalhos espaciais manuais. Prazer de receber uma banda de Porto Alegre, né? Trabalhos espaciais manuais, com convidados especiais. E no som a gente vai estar também rodando especialmente música africana. E eu tenho também o prazer de receber o Paulo Padilha, que prestem atenção nesse homem. Pô, esse é o é DJ clássico, né? Ele é um dos caras mais... Recém mudado para Porto Alegre, um cara que viveu anos em São Paulo, discotecava em Nova York e tal. E tava aí, a gente encontrou aqui em Porto Alegre meio perdido. Vai mandar um som aí, tá morando aí agora. Que legal, ele tocou Vai ser na bem legal. última Voodoo, aquela do Ele fez uma participação né? especial, não era tão oficial assim, mas rolou um som bem legal, mandou muito bem. E agora a gente vai com o Paulo Padilha oficialmente aí também. Prazer receber ele. Legal, vamos passar aqui então rapidinho só quem vai participar também, que tem a Raquel Leão, que é a cantora compositora aqui de Porto Alegre, tem a Ana Cláudia Bernamac, o Gabriel Luzi e os trompetistas da banda Digna Rábia. Que é uma banda de cúmbia. Que é uma banda de cúmbia. E o trombonista Felipe Mantovani. Caiafo no som, também o Paulo Padilha. Os caras desencavaram um nigeriano para cantar as músicas o do Fela em Yorubá. Em Yorubá. Né? Então acho que vai ser uma noite bem especial no AfroSul Odomodê, que eu acho que em si é um lugar muito especial, 40 anos de história de defesa da cultura afro aqui na cidade. Então é sempre um prazer também, um prazer especial poder voltar lá no Odomodê. Que legal, Caiafo, valeu pela tua presença. Imagina, mais uma vez, a gente vocês. estava horas para fazer essa, conseguimos finalmente. Grande DJ Doutor Caiafo, o homem é doutor. Curte agora um toque de alguns eventos que rolam ainda aqui no estado até o final de semana. Caiafo, valeu meu velho, grande presença. Obrigado, Tamo irmão. junto. Cada um por si, Deus contra todos. Que ganha um pouco no final do dia. Rocica desconfiou que existiu na natureza da mulher. Queria colocar um pouco de poesia na tua vida para amenizar a dor dessas feridas que o amor insiste em apresentar. Mesmo que a gente siga por caminhos muito diferentes, um ande pra trás e o outro para frente, no fim é do teu lado que eu quero ficar.
um bom lugar pro coração deixar, longe da dor das circunstâncias. Te conhecendo em detalhes sem te ver, imaginando o que há de acontecer quando acabar essa procura. Queria colocar um pouco de poesia na tua vida para amenizar a dor dessas feridas que o amor insiste em apresentar. Mesmo que a gente siga por caminhos muito diferentes, um ande pra trás e o outro para frente, no fim é do teu lado. Mas se for em forma de samba, você vai me ouvir, vai me entender, vai me sentir tão perto de você. Pois esse samba vem falar ao coração e não vai ter obstrução no caminhar dessa canção. Não, queria colocar um pouco de poesia na tua vida para amenizar a dor dessas feridas que o amor insiste em apresentar. Mesmo que a gente siga por caminhos muito diferentes, um ande pra trás e o outro para frente, no fim é do teu lado. Eu quero ficar. De volta com o Radar aqui pela TVE e hoje a gente está recebendo metade da Zumbira, né? Mas está recebendo, né? Eles que tocam hoje no 512, daqui a pouquinho, a partir das 9, 10 horas. Beleza, Bira? Beleza. A casa abre às 19 horas, mas o show começa às 23 horas. Então a galera pode chegar, fazer um happy hour e na hora que tiver cansado do happy hour, começa a parte boa, que é o show. Começa a parte boa, que é o show. Tá certo, o happy hour é a parte boa também, né? O início das coisas, né? E hoje lá, como é que é o nome do baile Black Rock Samba Reggae? Pois é, cara, a gente tava a fim de fazer um show que fosse mais divertido, mais dançante, né? E aí, então, a gente pensou em aumentar um pouquinho nossa quantidade de releituras que a gente colocou no setlist. Sim. E tentar selecionar as nossas autorais que fossem mais baile, mais dançante mesmo. Então, a gente criou essa ideia de fazer o baile Black aí. E hoje a gente vai ter uns convidados bem bacanas lá e acho que vai ser um baile muito legal. A gente tá bem inspirado, bem afiado. Professor? O professor Dionísio vai cantar com a gente, né? A gente vai tocar também com a Bibiana Petec, que é uma grande compositora e cantora aí da nova cena de Porto Alegre. Legal. A gente vai ter uma abertura também com o Ronald Augusto, que é um poeta. E ele vai fazer uma declamação assim, de introdução do nosso show. Vamos ter também a participação do tecladista do Gustavo Teles Escolhidos, o Murilo Moura, que é um amigo nosso que a gente acabou fazendo na noite aí. Ele vai tocar uma música com a gente também. E música nova, né, Bira? Do novo trabalho que já tá pra sair, já saiu, tá saindo? Tá saindo, a gente tá produzindo. Só pra falar do último convidado, que é o grande convidado da noite, que é o Márcio sim. Petraco, do TNT. Olha! A gente vai tocar duas músicas então do TNT, assim, meio samba rock, meio em homenagem. Legal. Vai ser bem bacana lá, o cara pra nós é um E aí o ídolo, time né? completo, Muralha, toda a Aí turma. time completo.
hoje a gente veio com o André na batera. Aliás, o André Luciano é o nosso produtor do disco atual, né? Ele tá produzindo nosso disco. André Luciano, grande parceria. Já foi nosso batera e agora tá de produtor musical. E a gente chama ele quando precisa de um batera reserva, ele... Que legal, né? Que legal. Dá força para esse pessoal que tá começando, né? Isso aí. O pessoal que tá começando, André. Você é um grande talento, né? Tá louco. O André foi professor aí, meu professor, inclusive. Vovô Garoto, grande André, também baterista dos Cozinheiros, Fruê e os Cozinheiros. A gente recebeu o Fruê essa semana aqui também. E aí, Bira, como é que tá? Como é que tá pro ano que vem, assim? Vocês vão fazer o novo disco, vão lançar o disco? A gente tá produzindo o disco, né? A semana que vem eu acho que a gente deve finalizar a etapa de gravações, e aí vai iniciar a mixagem. Legal. O terceiro álbum da banda que a gente tá fazendo financiado pelo FUNPROARTE, que é o fundo de apoio à cultura do município de Porto Alegre. A gente conseguiu aprovar no edital ano passado. E a gente começou a pré-produção no início desse ano, fizemos uma pré-produção lá na Praia do Rosa, reunimos tipo 2/3 da banda e fomos pra lá e fizemos uma imersão de 10 dias tocando, gravando e registrando arranjos, né? Então foi bem inspirador, assim, e a gente veio de lá com um bom material, assim, que a gente tá finalizando captação e gravação agora e iniciando mixagem. A ideia é lançar até o fim do ano um terceiro álbum, né, banda? Legal, e essa que a gente vai curtir agora tá no próximo álbum. Tá no próximo álbum, vai ser uma música que vai ter a participação do Paulo Dionísio, ele vai cantar uma parte com a gente, vai cantar hoje lá no baile. E é nosso protesto contra o racismo, assim, né? Porque a gente tá falando de que o bom da cor da alma é que ninguém vê. Tá certo. Zumbir e os Palmares, agora aqui no Radar. Não revela o que existe no teu pensamento. Não revela, não revela, não revela, não. Ei, ei. Bom da cor da alma é que tu não vê. Bom da cor da alma é que tu não vê. Bom da cor da alma é que tu não vê. Bom da cor da alma é que tu não vê. Vermelho, preto, branco, amarelo, verde, azul. Da arte tão importantes nas pessoas é insignificante. Você tem que entender que os teus olhos podem mais do que enxergar a um palmo do nariz. Ei, ei. Bom da cor da alma é que tu não vê. Bom da cor da alma é que tu não vê. Bom da cor da alma é que tu não vê. Bom da cor da alma é que tu não vê. Precisa misturar, precisa misturar, precisa misturar. Precisa misturar, precisa misturar, precisa misturar.
Tá aí então, Zumbira e os Palmares para encerrar o radar de hoje. Zumbira, bom show, galera, André, mano velho, tudo certo? Maravilha. Valeu, galera, grande presença. Dia 26 de outubro, a banda Esquimós de Pelotas lança o seu primeiro álbum chamado Âncora. Mas mesmo antes do lançamento, algumas músicas já ganharam o videoclipe. A faixa Contra é uma delas e foi registrada ao vivo no mesmo estúdio em que a banda produziu todo o disco. Vamos agora curtir esse lançamento em primeira mão aqui no Radar, já dando um bom final de semana para todo mundo. Estamos de volta às 8 da noite na segunda-feira. Tchau. Fiquem com a programação da TVE. Passa no teu coração. Sobre a água, exausto após longa viagem, descanso enfim. Me sinto frágil, com todo o peso em cima dos meus ombros. Fico aqui até que novas ondas se levantem pra que eu possa erguer as minhas asas e seguir de encontro ao cais, contra o vento, de encontro ao cais, contra mim mesmo. Voando contra o vento, pouco a pouco chego lá.